Para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, sou nutricionista clínica funcional e eu te ensino a deixar de ser escrava de dietas, melhorando a sua saúde e produtividade, somente desinflamando seu corpo. Nosso tema de hoje será sobre síndrome fúngica, a epidemia oculta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o que é síndrome fúngica, como ela é causada, quais são os sintomas aí característicos de síndrome fúngica. Então já vou deixar escrito aqui para vocês, ó. Síndrome fúngica, será que você tem e não sabe? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu sei que muita gente vai se identificar, hein? Já vão enviando aí para todo mundo que eu sei que hoje uma mulherada aí vai se descobrir. Tem e não sabe? Vamos deixar nosso tema fixado aqui. Prontinho. Então, o que a gente tem que pensar? O que seria síndrome fúngica? Alguém tem ideia? Alguém já ouviu falar? O que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra síndrome fúngica? O que vem na cabeça de vocês? Me contem. Eu acho que alguns anos atrás, a primeira coisa que viria na minha cabeça quando eu ouvisse falar em síndrome fúngica seria candidíase, por exemplo, que é um dos fungos que as mulheres mais se identificam. Todo mundo em algum momento já teve aí alguma crise de candidíase. E hoje eu quero falar dessa síndrome fúngica para muito além da candidíase. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa entender? Nosso corpo, ele é colonizado por milhões de bactérias, por milhões de fungos. E esse é um processo natural. É normal ter fungos e bactérias no nosso corpo. O problema é quando a gente está aí em desbiose intestinal, isso faz com que a gente tenha uma proliferação dessa quantidade de bactérias ruins, dessa quantidade de fungo, alguma inflamação. Também, alguma inflamação. E aí a gente tem que pensar nisso. Quando é normal eu ter fungo, é normal eu ter bactérias. Tanto é que quando a gente fala, por exemplo, na candidíase, é algo muito... Estão me ouvindo ainda? O som tá saindo aí normalmente ou não? Estão conseguindo me ouvir? Me dá um retorno aí. Travou, mas voltou? Tá conseguindo ouvir normal, Pri? Ah, beleza, então. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a mulher, por exemplo, ouve falar sobre candidíase, a cândida, ela tá ali. É normal ter a cândida dentro da gente. O problema é quando a gente tem justamente essa proliferação. E isso acontece por conta da desbiose intestinal. A desbiose intestinal, ela se dá quando a gente tem uma proliferação da quantidade de bactérias ruins do nosso intestino frente à quantidade de bactérias boas. Então, ao falar sobre síndrome fúngica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nesse intestino. Tudo começa no intestino e a gente já está aqui há algum tempo falando sobre ele, né? Então, essa síndrome fúngica, ela começa lá no seu intestino. Antes da gente falar, por exemplo, de uma candidíase vaginal, a gente fala o quê? Dessa cândida intestinal. Então, o processo começa no teu intestino. Então, eu preciso fazer o quê? Cuidar dessa microbiota intestinal. É o primeiro passo. E aí, quando eu tenho essa proliferação de bactérias ruins, de fungos, isso gera vários sintomas. Quando o fungo se prolifera, ele vai fazendo com que a gente tenha vários sintomas. É na proliferação dele, que estava ali no seu lugar, em quantidade normal, que os sintomas começam. E é essa junção de vários sintomas que a gente chama de síndrome fúngica. E quais são esses sintomas? Essa é a grande questão que vocês precisam entender hoje. Tem vários sintomas que com certeza vocês sentem que caracterizam uma síndrome fúngica que vocês não fazem ideia. Com certeza. Esses sintomas podem ser aumento da vontade de comer? Pode, principalmente doce. Pri, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É muito comum quem tem síndrome fúngica ter muita vontade de comer doce. E é aquela vontade de comer doce que é o dia inteiro. Isso é muito comum. Quais são os sintomas ligados aí à síndrome fúngica? Eu vou falar para vocês os que eu mais vejo na minha prática clínica. Um deles, bem comum, que ninguém imagina, alteração no ciclo menstrual. Já atendi várias mulheres
que sofreram de alteração no ciclo menstrual e quando a gente cuidou dessa síndrome fúngica, tudo normalizou. Então, alteração no ciclo menstrual, os sintomas clássicos da disbiose intestinal, então constipação, gases, diarreia, né? Tudo isso também, todos os sintomas gastrointestinais podem estar ligados à síndrome fúngica. Coceira no corpo, gente, característica muito comum de síndrome fúngica. Aquela coceira que vem do nada e você começa a se coçar e coça cabelo e coça a pele, muito comum de síndrome fúngica. Essa coceira pode ser na pele, mas tem muita gente que tem coceira no ânus e não entende de onde vem essa coceira. Pode ser, sim, um sintoma de síndrome fúngica. Porque pensa em coceira, a mulher pensa o quê? Candidíase, coceira vaginal. E hoje eu quero justamente te mostrar isso, que os sintomas vão muito além de uma simples, né? Candidíase. Candidíase é algo que a gente precisa fazer uma live só para falar dela. Hoje eu quero te mostrar outros sintomas para além dessa síndrome fúngica que vão além da candidíase. E aí a gente trabalha aqui uma live só de candidíase porque tem muita coisa pra gente falar dela também. E aí na prática, muita doença tópica. Eu lembro que a primeira paciente tem muitos anos isso, que eu atendi, assim, clássica de síndrome fúngica. Gente, ela tinha feridas na pele enormes. Parecia que ela tinha sido mordida por um bicho e eram fungos. A família me procurou falando, eu sei que ela tem fungo e a gente precisa de alguém que saiba tratar fungo. Você sabe? Você pode ajudar a gente? A gente já pesquisou e a gente precisa de quem saiba tratar. Então eram muitas feridas. E aí normalmente o que as pessoas falam? Ah, é dermatite. Ah, usa o remédio tópico. Mas se você não trata o meio, e o meio vai muito além de só tomar o remédio, só tomar o antifúngico. Eu preciso cuidar dessa microbiota, eu preciso melhorar essa alimentação, porque senão a gente está só apagando o incêndio. Esse é o grande problema. Muitas vezes vocês vão ali ao médico, ah, eu tô com micose, ah, eu tô aqui com candidíase. O que é feito? Vocês usam um remédio e ficam nisso. Só usa o remédio. Então esse é o grande problema. A síndrome fúngica não se resolve só com remédio. A gente precisa cuidar do meio. Esse microfone tá rebelde. A gente precisa cuidar do meio. Vocês estão me ouvindo normal aí, né? Então essa é a grande questão. Cuidar desse meio. Cuidar dessa alimentação. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. A alimentação para síndrome fúngica não é só comer saudável. Tem muita coisa para síndrome fúngica que é completamente diferente, principalmente no tratamento inicial, tá? Outros sintomas de síndrome fúngica. Muita alteração de humor. Aquela coisa que do nada teu humor muda, você tá bem, daqui a pouco tá mal, sabe? Muito comum. Já atendi várias mulheres e ajudei várias mulheres a ter melhora no emocional cuidando de síndrome fúngica. Pessoas que estão ali achando, ah, eu tô depressiva, eu tô com uma ansiedade, e era síndrome fúngica. Ia falar disso, Rose, com certeza. Pano branco. Pano branco é um sintoma clássico de síndrome fúngica. Tem muito sintoma de pele, né? Micose, pano branco, desidrose. Vocês já ouviram falar em desidrose? Desidrose é muito característico de síndrome fúngica. Afeta muito a qualidade de vida de quem tem. Outro dia mesmo conversando com uma amiga, a filha dela, criança, tem desidrose no pé. E aí o pé dela fica em carne viva. E aí na hora eu falei pra ela, ué, isso é fungo. Aí ela falou, ah, que bom que você sabe, porque eu levei ela em vários profissionais e agora tô no 4º profissional pra poder descobrir. Então imaginem uma criança, gente, sem conseguir usar sapato, sem conseguir pisar, morrendo de dor por causa de desidrose, que é um fungo. Então, isso aí, ó, muita mudança de humor. Vamos falar sobre isso tudo. Com certeza tem fungo aí em excesso. Vamos cuidar dessa microbiota intestinal. Então, a ideia hoje aqui é mostrar justamente para vocês que a síndrome fúngica são aqueles sintomas clássicos que incomodam, mas que a gente se acostuma a viver com eles. Ah, é o pano branco do verão, é normal. Ah, é só passar um antifúngico. Ah, passa um shampoozinho antifúngico e deixa cair na pele. Não é isso. A gente precisa entender o que acontece. Talvez seja isso. Você no verão tem ali uma propensão maior, mas tem alguma coisa que tá mudando e que a gente tem até que dar um reforço. Ah, é no verão que você tem mais tendência? Vamos cuidar e mudar alguns hábitos no verão. Pode ser que a tua alimentação também mude no verão. Pode ser que no verão você fique mais estressada, porque isso tudo tá relacionado. Eu preciso cuidar do meio,
Então eu preciso mudar a tua rotina alimentar, eu preciso cuidar da tua alimentação, eu preciso cuidar dessa microbiota intestinal. Então tudo começou lá no teu intestino. Então se você aí tem constipação, tem muitos gases, já identifica que você não tem uma microbiota boa, o cuidado desse intestino é o primeiro ponto. Então eu preciso cuidar desse intestino. Eu preciso manejar o estresse, então eu preciso entender, né, como é que tá isso. Eu vou tentar fazer... Vê se vocês continuam me ouvindo normal. Eu vou tentar fazer com o microfone só, porque o outro tá caindo muito. Vocês continuam me escutando? Me sinalizem aí se vocês estão me ouvindo bem. Tá, ótimo. Então vou continuar. Qualquer coisa, vocês me avisem. Então, desidrose, micose, tô pensando nas coisas de pele mais comuns, né? Caspa. Gente, muito importante falar isso pra vocês, pra mulherada. Se você tem caspa, às vezes, eu fiz uma progressiva, deu mais caspa, ok. Mas se você tem caspa há anos, não necessariamente, é um couro cabeludo que é mais propenso a caspa. Não, isso pode ser um sintoma aí de síndrome fúngica, sim. Então, caspa é algo muito comum. Acne, tem tipos de acnes que podem ser síndrome fúngica. Afta recorrente. Quem estiver se identificando, vai escrevendo aí o que vocês percebem que tem, que aparece, que é de vez em quando, que é com frequência. A Pri já falou também que já se identificou com várias coisas. Então, afta recorrente é muito comum. A própria candidíase, corrimento vaginal. Então, sabe, eu já me tratei de síndrome fúngica e fiquei muito melhor, fiquei ótima, e eu tinha muito corrimento, né? Quando eu era mais nova, eu tinha muito corrimento, e eu sempre escutei da ginecologista: é normal, é normal, é normal. Será que realmente é normal? E por que quando eu me tratei de síndrome fúngica, esse corrimento melhorou? Tá vendo como tá tudo ligado? E as pessoas fazem a gente internalizar que aquilo ali é normal e muitas vezes não é tão normal assim? Então é essa atenção, é esse o cuidado que eu quero trazer pra vocês. É esse ensinamento das coisas que parecem normais, mas que não são tão normais assim, que não são comuns e que precisam ser tratadas, que eu quero mostrar pra vocês. Então, o que vocês têm que pensar? Opa, Lari tá falando aqui, eu tô me identificando, peraí. Vamos pro próximo passo daqui a pouco, que é o que eu preciso fazer para cuidar disso. Vocês já entenderam que é mudar os hábitos alimentares, vocês já entenderam que é cuidar aí, né, desse meio, dessa microbiota intestinal, mas muitas vezes é importante também que a gente entre com estratégias específicas antifúngicas. Muitas vezes o paciente, quando ele tem síndrome fúngica, ele até pode ter uma alimentação saudável, que era o meu caso, mas não necessariamente estratégias antifúngicas. E isso vai fazer toda a diferença, incluir essas estratégias antifúngicas, porque o fungo, gente, uma coisa importante, o fungo, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, ele cria um biofilme, que é uma forma dele resistir aos medicamentos que são usados contra ele. Por isso que muitas vezes o relato de vocês é o quê? Vamos trazer para candidíase, que muitas vezes é o mais comum. Tenho candidíase de repetição. Fui lá no médico, ele passou o remédio, eu tomei o remédio, daqui a pouco fiquei bem, um mês depois voltou. Fui no médico, tomei o remédio, voltou. E ficam nesse looping, nesse ciclo infinito. Mas por que a danada da candidíase está voltando o tempo todo? Porque esse fungo está ficando cada vez mais resistente. Outra, esse fungo está acabando com a tua imunidade, porque quando a gente mata esse fungo, ele libera um monte de toxinas no nosso corpo. Então isso vai acabando com a nossa imunidade, você vai abrindo outros quadros e outras doenças ali de repetição. Então é difícil alguém que tem uma candidíase de repetição, por exemplo, ter só a candidíase. É aquela pessoa que está com a imunidade afetada, é aquela pessoa que tem infecção urinária de repetição. Já ajudei várias mulheres que chegaram pra mim com infecção urinária de repetição e na verdade era síndrome fúngica. Quando a gente investiu em tratar a síndrome fúngica, a infecção urinária melhorou. Por quê? Porque é a mesma competição, a nossa mesma defesa ali para os fungos é a mesma defesa para a Escherichia coli, que é a da infecção urinária, né? Então, se eu não tô conseguindo ter uma defesa para os fungos que estão proliferados, eu também não consigo me defender. Meu sistema imunológico também não consegue prevenir que eu tenha infecção urinária de repetição. Olha o problema instalado aí.
Você tá com síndrome fúngica, ninguém nunca nem te falou o que era síndrome fúngica, mas você tá tratando só infecção urinária de repetição. E tá tratando como? Com remédio. Eu tomo remédio, eu tomo remédio, eu tomo remédio. Já tive 2 pacientes que chegaram no quadro praticamente de sepse por conta de infecção urinária. Por quê? Porque ninguém olhou pra microbiota intestinal delas. Então eu tô aqui pra te dizer que se você sofre com infecção urinária de repetição, se você tem pano branco, se você tem muita alteração de humor, se você tem muito corrimento, se você tem micose, desidrose, tudo isso precisa de tratamento, e tratamento certo. Tratamento para quem? Para os fungos. Tratamento para quem? Para o teu intestino, que é a base de tudo. Então eu preciso tratar essa microbiota. E tratar a microbiota, gente, não é só fazer cocô todos os dias, porque muitas vezes a gente acha assim: ah, eu faço cocô todo dia, então meu intestino tá ótimo. Não necessariamente. Você pode fazer cocô todo dia e não ter uma microbiota tratada. O que é essa microbiota? São as nossas bactérias, boas e ruins. Uma microbiota tratada, uma microbiota saudável é ter muito mais bactéria boa do que bactérias ruins. Isso é uma microbiota tratada. É essa microbiota tratada em mais bactérias boas que nos protege. É ela que protege o nosso sistema imune. É esse sistema imune que vai impedir que você tenha um monte de doença ao mesmo tempo. É esse sistema imune que vai te impedir que você tenha candidíase de repetição. É esse sistema que vai impedir que você abra doenças autoimunes. É muito comum pessoas com síndrome fúngica abrirem doenças autoimunes. Muito comum. Muito comum. Então, quem te protege é o teu intestino. A pergunta que eu te faço é: e aí? Será que teu intestino está tratado? Você sofre com muitos sintomas? Quem aqui está dizendo que sofre com vários desses sintomas? Vocês acham que vocês têm hoje uma rotina alimentar saudável que protege vocês? Ou a rotina alimentar de vocês não está protegendo, está prejudicando a saúde de vocês? A alimentação, ela é muito mais do que come ou não come para emagrecer ou para ganhar massa. A alimentação é ela que vai garantir a tua imunidade. Não adianta usar o remédio para tampar o sintoma. Ah, eu tenho candidíase. Qual foi o motivo da sua candidíase? Vai adiantar eu dar o remédio e não mudar meu estilo de vida? Eu não mudar o meio? Eu não tratar o meu intestino? Então é essa base que vocês têm que entender. Se eu tenho hoje vários sinais e sintomas, se eu estou me identificando com o que a Lari está falando aqui, eu preciso aprender a cuidar da minha alimentação de forma que ela se torne protetora, a cuidar da minha microbiota intestinal. Então eu preciso dar alimentos que ajudem o funcionamento da minha microbiota, que muitas vezes a gente fala, né, são os prebióticos. Eles servem de comida para as bactérias boas, que são os probióticos. Então já falei isso para vocês também em outras lives. Probiótico ajuda, mas não adianta só tomar o probiótico se não muda o meio, alimentação, rotina, manejo do estresse. Então é uma junção de coisas que vai fazer com que você reduza seu pano branco, que vai melhorar essa mudança, né, de humor toda hora, que vai melhorar o teu corrimento. Então são um conjunto de coisas aí que vai melhorando tudo isso. Outra coisa que pouca gente fala e que é muito comum é de síndrome fúngica. Aquela pessoa que tem aquela noite de sono muito agitada, com muitos pesadelos. Isso é muito característico, porque os fungos, eles fazem com frequência na gente uma hipoglicemia. Essa é uma das formas deles de defesa. E é aí, Pri, que entra a questão da vontade de comer doce. Quando o fungo causa uma hipoglicemia em você, como uma forma de defesa dele, ele faz com que você queira mais doce. Por quê? O que é hipoglicemia? Caiu a tua glicose no sangue. O que você entende? Preciso de mais energia, preciso comer. E aí, muitas vezes, quem você busca? O doce. É por isso que a gente fala que é muito comum quem tem síndrome fúngica ter vontade de comer doce o dia inteiro. Aquela vontade incontrolável não é um horário. Ah, eu tenho muita vontade de comer doce depois do almoço e do jantar. Não. A síndrome fúngica é aquela pessoa que, se deixar, ela tem vontade de comer doce, ela pensa no doce o dia inteiro. Se você pensa no doce com muita frequência o dia inteiro, isso aí, Pri. Se você está se identificando com outros sintomas que eu citei aqui, se você entende que precisa de doce o dia todo, isso é muito característico de síndrome fúngica. Uma das coisas que é muito comum também é o quê? Um cansaço. Pensando nessa hipoglicemia que o corpo causa, um cansaço após as grandes refeições. Sabe aquela coisa que você come e fala: ai, que cansaço que esse almoço me deu? Que vontade de dormir depois do almoço? Que vontade de dormir logo depois do jantar? É a hipoglicemia, é esse fungo ali.
E aí eu trouxe aqui, até postei lá, né, nos stories, maçã. Quer ver um sinal clássico de quem tem síndrome fúngica? Muita vontade, muita fome depois de comer maçã. Aquela coisa que você diz assim, ah, eu gosto de maçã, mas eu nem como, porque parece que me dá uma fome, faz um buraco no meu estômago. Quem aí é a pessoa que come maçã e parece que faz um buraco no estômago? Por que que isso acontece? Porque a maçã tem um carboidrato, que é a arabinose, que o fungo fermenta esse carboidrato e produz o que a gente chama de ácido tartárico. Ah, oi, Carol! Que produz o que a gente chama de ácido tartárico. Esse ácido tartárico é responsável por fazer essa hipoglicemia e essa vontade louca, essa fome depois de comer a maçã. Então o corpo tá todo o tempo mostrando pra gente que tem algo que tá errado. Aí, ó, Rose. Rose e Pri, hein? Já identificaram, vamos sair daqui entendendo. Tenho síndrome fúngica, preciso me tratar. E a Lari vai me ensinar aqui o que eu tenho que fazer para tratar essa síndrome fúngica. Então, vamos lá. Então, a maçã faz isso. Essa hipoglicemia, opa, ela não tá certa. Eu preciso tratar isso aqui. Então, se eu tenho esse cansaço, é comum, gente, até em crianças, tá? Tem muita criança que tem muito fungo. Se vocês conhecem alguma criança aí na casa de vocês, o filho ou o sobrinho, que tem muito pesadelo à noite, acorda no meio da noite todo suado, opa, isso é muito comum em caso de síndrome fúngica. E aí, isso vai afetando a vida de vocês em vários sentidos. Por quê? Se você é mulher e tá sofrendo com candidíase de repetição, isso afeta o teu relacionamento. Porque você tá sempre em tratamento. Isso afeta a tua vida sexual. E você tá sempre preocupada. Porque muitas vezes depois da menstruação, muitas vezes depois da relação, você faz o quê? Candidíase. Então você começa a ficar mal. Isso afeta o relacionamento. Isso afeta a vontade, né, de se relacionar, de estar com o outro. Essa candidíase te faz se sentir insegura. Essa candidíase você fica sempre assim, ai meu Deus, e aí? Ai, será que eu vou ter esse mês de novo? Isso vai gerando um estresse emocional. Se você tem muita alteração de humor, isso vai afetando o teu relacionamento aí com as pessoas também. Porque numa hora você tá bem, na outra hora você tá péssima. A Rose falou, meu pano branco me afeta. Se você tem muita caspa, muito pano branco, tem a desidrose, né? Tudo isso são coisas que aparecem e afeta a autoestima muitas vezes. Né? Aquela pessoa que às vezes tem pavor de usar uma blusa preta porque o cabelo tem muita caspa e a caspa vai aparecer na blusa. Isso é muito comum. Então, olha como a gente banaliza sofrer com determinados sintomas e isso está afetando a nossa saúde. É pensar que quanto mais os fungos se proliferam e se fortalecem, mais sintomas a gente vai ter. Então, tem casos seríssimos de pessoas depressivas que foram síndrome fúngico, foram os fungos que causaram todo esse estado emocional, porque ele vai te consumindo de tal forma que vai consumindo suas vitaminas e minerais. Então é muito comum pegar um paciente com síndrome fúngica e ele ter um monte de deficiência nutricional. Por quê? Porque o fungo está se alimentando de fato, o fungo está se alimentando ali dentro de você. E ele está tirando tudo que você teria de bom. Ele está tirando toda a tua reserva ali de vitaminas, de minerais, de proteção, de nutriente. Ele está afetando a tua imunidade. E o que vai acontecer com a tua vida? Você vai ter que ficar cada vez mais doente, tomando cada vez mais remédios, tendo cada vez mais falta de energia, ficando cada vez mais cansada, cada vez com mais fadiga, sem vontade de sair. Isso vai afetando o seu humor. Então, olha quanta coisa. Lembra da teia que tá tudo interrelacionado? A tua vida vira uma bola de neve e você só adoece. E os remédios em excesso vão te gerando cada vez mais efeitos colaterais. Então, a grande importância dessa nossa live aqui de hoje é te mostrar que, aí ó, vivendo de imunidade baixa e problemas no intestino vendo sua live, quase chorando. Nada de choro, Pri, a gente vai resolver isso juntas. Então, esse é o ponto. O intestino é a base. Opa, eu preciso tratar meu intestino. Tratei meu intestino, isso vai começar a fazer melhorar muita coisa. Vai melhorar a minha imunidade, vai melhorar a minha síndrome fúngica, vai melhorar os meus sintomas. A grande questão que eu quero conscientizar vocês é que não basta somente para síndrome fúngica ter uma alimentação saudável. Eu preciso atuar nesse fungo para te ajudar a reduzir essa vontade de comer doce. Eu preciso atuar nesse intestino para te ajudar na vontade de comer doce. Mas querem ouvir uma coisa, por exemplo, que é super diferente quando o paciente tem síndrome fúngica? Eu já postei até isso uma vez no Instagram. Os cítricos. Fungo ama alimentos cítricos.
Então, se vocês hoje têm um consumo grande aí de laranja, tangerina, acerola, frutas cítricas, eles amam. Então, nesse momento, enquanto a gente estiver em tratamento para a síndrome fúngica, suspendam as frutas cítricas. Comam outras frutas. Nesse momento inicial, eu vou suspender o cítrico. Me contem aí se vocês têm o hábito de consumir, né? Tem gente que tem hábito, todo dia uma laranja. Então, isso no momento a laranja é ótima para a saúde? Ótima. É ótima para a imunidade? Ótima. Mas não é bom para o fungo nesse momento, porque ele tá ali proliferado. Você tá com uma grande quantidade de fungo. Aí, ó, Pri! Vamos trocar a fruta no momento, Pri, vamos para outra fruta. Substitui essa laranja por outra fruta no momento, que isso vai te ajudar muito. Então, qual o conceito que eu quero que vocês pensem aqui? Eu preciso arrumar a minha casa. Eu dei esse exemplo outro dia no Instagram. De uma paciente que ela foi procurar um médico, eu quero ficar gostosa, né? Tô malhando, quero ficar gostosa. O que esse médico fez com ela? Era uma paciente com uma doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, com todos os sintomas de síndrome fúngica. E o que eu acabei de falar pra vocês? Que é muito comum quem tem síndrome fúngica abrir doenças autoimunes. Só que ela falou pro médico que ela queria ficar gostosa. Ele ignorou todos os sintomas ou não investigou e passou o que pra ela? Hormônio pra hipertrofia. Aí a pergunta que eu faço pra vocês acham que esse hormônio fez algum efeito? Até piorou. Porque uma pessoa que tá com o intestino em desbiose, até para entupir essa pessoa de suplemento, eu digo que não é bom, que primeiro tem que tratar esse intestino para depois ir fazendo aos poucos as suplementações. Não adianta eu passar 10 suplementos pro paciente ali naquele momento, isso aqui é bom, né? Vocês aprendem lá, a Larissa falou que o ômega 3 é bom, que vitamina D é boa, eu vou comprar tudo. Não, vamos arrumar a casa primeiro, vamos começar a tratar esse intestino, melhorar essa alimentação, dar mais fibras, tratar esse intestino primeiro para depois ir complementando. O suplemento entra como um a mais, né? Então, primeiro a gente começa do básico, ajustando as estratégias básicas. Então, de que vai adiantar eu dar um hormônio para alguém que tá ali com uma doença autoimune que não tá sendo tratada, com o intestino ali que tá em desbiose e com vários sintomas de síndrome fúngica? Então, qual foi o relato que ela trouxe? Começamos a atuar em cima da síndrome fúngica e ela falou: nossa, meu corpo tá mudando muito, olha como a minha barriga já desinchou, nossa, tô muito melhor. Por quê? Porque a gente começou a corrigir a desbiose. A desbiose intestinal, essas bactérias intestinais ruins em proliferação, o que elas fazem com o nosso corpo? Gases, distensão abdominal, aquela pessoa que acorda com a barriga lisinha e vai inchando ao longo do dia, aquela pessoa que tudo que come cai mal, uma má digestão. Então é óbvio que isso vai afetar a estética também. É óbvio que você nunca vai se ver ali na sua melhor forma. Por quê? Porque você está inflamada. O intestino em desbiose é uma pessoa que está inflamada. Então lá no início, né, o Jonathan perguntou, tem a ver com inflamação? Sim, porque se a gente não cuida dessa microbiota, você está inflamada. Se você está inflamada, você não melhora da síndrome fúngica. E tá tudo interligado. E é isso que a gente precisa cuidar. Então, outros sintomas aí clássicos de síndrome fúngica. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que, resumindo, esses seriam os principais, os que eu mais vejo na prática clínica. Doenças tópicas, doenças de pele, então desidrose, feridas no corpo, micoses nas unhas, micose na pele, caspa, dermatite seborreica, tudo isso é síndrome fúngica. Aftas, candidíase, né, herpes, corrimento, tudo isso podem ser sintomas de síndrome fúngica. Você pode ter 1, 2 ou você pode ter os 10. Você pode ter tudo que eu citei aqui, né? Essa coceira no corpo é muito clássica também. E aí, gente, qual é o problema também? Hoje em dia tudo virou emocional. Então as pessoas falam assim, coceira no corpo é emocional. É ansiedade. Então tudo virou ansiedade. Pode ser que a ansiedade piore, com certeza. Até porque esse estresse vai afetar a tua imunidade, vai afetar a tua microbiota, porque tá tudo ligado. Mas eu não posso resumir todos os sintomas. Eu sinto muito cansaço. É ansiedade. Eu sinto muito... eu tenho muita alteração de humor. É ansiedade. Ou então, condicionar tudo à minha rotina. Minha rotina é exaustiva. Eu trabalho muito. É da rotina. Não é da rotina. Eu preciso entender que se eu tenho muito sintoma hoje, eles têm que ser investigados. E é isso que eu quero ajudar vocês. A levantar esse alerta, a ligar essa luzinha pro opa,
meu corpo está me dizendo que tem alguma coisa de errado. Porque o corpo fala, gente. A gente só precisa estar atento ao que ele está dizendo pra gente. É a cabeça que dói, é o intestino que não funciona, né? Aquela TPM exacerbada, é a menstruação que está atrasada, mas você investigou e não tem síndrome do ovário policístico, não tem nenhum motivo pro atraso da tua menstruação. É a vontade louca de comer doce. Tudo isso precisa ser investigado e você não pode normalizar, porque uma coisa vai afetando a outra. Pensa comigo, às vezes teu objetivo é emagrecimento, mas se você tá com síndrome fúngica e você não consegue controlar o doce, como que você vai emagrecer se você não consegue de jeito nenhum controlar o doce? Eu preciso cuidar do intestino, eu preciso melhorar a síndrome fúngica, para daí eu ter mais facilidade de conseguir te ajudar a controlar o doce. Entendem como é diferente? Como a coisa se constrói arrumando a casa do começo? Então é isso que a gente precisa pensar. A base está em arrumar a casa. E como que eu arrumo a minha casa? Com comida de verdade, mudando o meio. E o meio é a minha alimentação. Rotina alimentar. Então eu preciso comer frutas, deixa a laranja de stand-by no momento. E se a maçã nesse momento também te dá muita fome, escolham outras frutas. Eu vou comer uva, eu vou comer a banana. Escolham outras frutas. O que mais a gente tem é diversidade de fruta. Eu vou comer a goiaba, vou comer melão, melancia, enfim. Tem vários tipos de frutas que vocês podem usar. Podem ir de acordo com a safra, por exemplo, né, para incluir essas frutas na rotina alimentar de vocês. Então eu vou comer mais frutas, legumes e verduras, tudo isso são fibras importantes para o meu intestino. Às vezes o intestino não funciona por falta de fibra, então tem que comer mais fibra. Lembra do feijão que a gente fala em toda live? Feijão tem muita fibra, então eu consigo comer feijão, eu consigo digerir bem esse feijão, não me fermenta, não me dá muitos gases, então eu vou incluir o feijão na minha rotina, na minha alimentação, no meu almoço. É comida. A base da tua refeição, a base da tua vida tem que ser pautada na comida. Então é comida de verdade. Eu vou tomar o meu café da manhã, eu vou comer uma proteínazinha, eu vou comer ali um ovinho, eu vou comer minha frutinha. Vai ter ou não um pãozinho? Pode ter, mas eu não preciso viver à base de pão. Se você come pão de manhã, de tarde e de noite, opa, peraí. Tô cheio de carboidrato. Um carboidrato, né, ali refinado. Mas é o pão integral. Beleza, mas você não precisa comer pão de manhã, de tarde e de noite. Você tem outros alimentos, é nutrir. Como eu sempre falo, o que eu vou é olhar para cada refeição do dia de vocês pensando o que eu vou dar para o meu corpo para nutri-lo. O que é comida de verdade? Comida é batata, é aipim, né? É quinoa, é arroz, é cuscuz. Então, isso é comida. Então, a base da minha alimentação, ela tem que ser igual lá atrás. A base, né, dos nossos avós, dos nossos pais, pautada em descascar mais e desembalar menos. Então, sempre pensem nisso. Eu tô comendo bastante comida ou eu tô vivendo à base de industrializado? Eu tô com muita vontade de comer doce, né, Pri? Por que não fazer, então, um bolinho de caneca? Eu coloco ali, né, a fruta, eu uso uma banana. Banana é uma fibra prebiótica que serve de comida para os probióticos. Aveia é uma fibra prebiótica. Eu vou fazer uma panquequinha de banana, eu vou fazer um bolinho de caneca. Eu vou incluir um óleo de coco. Óleo de coco é um antifúngico super potente. E a gente pode colocar esse óleo de coco dentro aí das nossas preparações. Eu posso colocar esse óleo de coco ali como uma estratégia, né? Dentro de uma panqueca, eu posso colocar ele dentro de um iogurte. Não é para vocês saírem daqui também se besuntando de óleo de coco, porque é uma gordura saturada. E gordura saturada em excesso faz mal. Mas é uma estratégia que eu gosto muito de incluir na minha prática com síndrome fúngica. Óleo de coco. Esse óleo de coco pode estar num bolinho de chocolate, por exemplo. Eu posso colocar uma fruta ali no meio desse bolinho de chocolate. Então, vocês estão vendo a diferença de composição? Não é pensar no alimento sozinho, e sim na preparação. Como que eu posso tornar essa minha preparação mais saudável, mais nutritiva? Como que eu posso enriquecer essa preparação? Então, estratégias antifúngicas que eu adoro usar. Óleo de coco. Cúrcuma, o açafrão, sabe? Um antifúngico excelente. Então eu posso fazer um ovinho, colocar uma cúrcuma em cima. Eu posso fazer um shot de manhã e incluir essa cúrcuma. Eu posso fazer chá de cúrcuma. Eu compro raiz e vivo fazendo chá. Eu acho muito gostoso. Eu acho até mais saboroso do que eu usar o pozinho, né? Por cima só das refeições. Porque o efeito dessa cúrcuma também... vou fazer um arroz com açafrão, né? Com a cúrcuma.
isso vai perder um pouco da propriedade. Quando você aquecer muito, você botar lá no início do refogado no arroz essa cúrcuma, você vai perder o efeito. Então eu prefiro fazer um chá com a erva, eu prefiro botar ela no final da minha preparação, acaba sendo muito mais proveitoso. E essa cúrcuma ela é mais bem absorvida também com pimenta. Então, se você gosta de uma pimentinha, bota um pouquinho de cúrcuma no ovo e uma pitadinha de pimenta, pimenta do reino, potencializa muito o efeito. Faz um shot ali, né, com um pouquinho de óleo de coco, cúrcuma e uma pimentinha e toma esse shot. E aí a gente vai avaliando, óbvio, caso a caso. Semana passada a gente falou aqui sobre os prazóis, sobre estômago. É óbvio que talvez se você tem algum problema de estômago, se você tem uma gastrite, se você tem uma sensibilidade no estômago, você não vai colocar essa pimenta dentro de um shot. Mas existem várias formas da gente ir entendendo qual é o teu caso. O que você precisa no momento. Qual é a tua prioridade, né? Onde está mais afetado no momento. É daí que eu vou começar. É o intestino que não funciona? É daí o meu começo. Porque é esse intestino funcionando, é essa permeabilidade intestinal melhorando. Pensem comigo, pega um monte de tijolo e coloca ali. Esse tijolo, vou começar a subir uma casa. Quando eu começo a colocar os tijolos, isso está fazendo o quê? Uma barreira, né? Eu tô subindo isso aqui com o tijolo. É essa questão da permeabilidade intestinal. Nosso intestino é uma barreira de proteção para nossa imunidade, para que a gente não adoeça. A gente diz que quando a gente aumenta a permeabilidade, é como se essa barreira fizesse assim, ó. E se aumenta essa permeabilidade, isso vai fazendo com que a gente, ó, tenha facilidade de ter várias doenças. Olha aí, ó, Rose, fico vários dias sem ir ao banheiro. O tratamento de vocês, eu preciso que vocês saiam daqui hoje entendendo. Eu preciso ajudar o meu intestino a funcionar. Eu até, se vocês não tiverem assistido, convido vocês a assistirem as lives das semanas anteriores. A gente falou aqui, né, sobre prisão de ventre, falamos sobre a live dos laxantes, que era bem específica para intestino preso. Então, lá tem várias estratégias, né? A gente fala sobre o psyllium. Como era um caso clínico, é uma live que dá para entender bastante estratégias importantes de se incluir, mas saiam daqui hoje entendendo que esse intestino é a chave de vocês. É ele que vai destravar vocês, a imunidade, a saúde. Sabe o ponto de partida? Cada um tem o seu. Eu não coloquei pra vocês dizendo que o meu órgão de ataque é o meu fígado e eu tô dando um suporte maior pro meu fígado? Quem tá se identificando aqui hoje, dizendo que fica com o intestino vários dias preso, constipado, a chave de partida hoje para vocês melhorarem esses sintomas da síndrome fúngica não é tomar um remédio só pra síndrome fúngica. É começar a tratar esse intestino. Em alguns momentos o remédio vai se fazer necessário, mas esse remédio não vai tratar o meio. O meio é a alimentação. Eu corrijo a minha alimentação. Por que o intestino não funciona? É a primeira pergunta que vocês têm que se fazer. É por falta de água? É falta de fibra? O que está impedindo o meu intestino? É falta de exercício físico? Né? Não tem peristaltismo? O que está impedindo o meu intestino hoje de funcionar? Primeira pergunta. Se é falta de fibra, eu vou comer fruta, legume e verdura todo dia. Eu vou comer fruta 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e uma noite. Aonde der a vontade de comer doce, eu vou botar ali uma fruta dentro de alguma preparação, né? Vou tentar ir aumentando o consumo disso. Eu vou colocar legume e verdura no meu almoço e no meu jantar. Então, o ponto de partida é daí. E aí, Rose, quando você diz assim, preciso muitas vezes tomar algo para ir, esse é o problema. Quando a gente toma alguma coisa pra ir, eu vou tomar um laxante. Foi o tema que a gente falou muito sobre isso na live, né? Eu vou tomar um laxante, eu vou tomar ali um gelzinho, né? Pra poder estimular. Muitas vezes, vou tomar um chá de sene. Isso é um irritante. Não trata o intestino. Irrita o teu intestino, a tua mucosa, e você vai ao banheiro. E não é aquele ir saudável, é aquele ir diarreia, né? Que te dá um alívio, mas não trata. O intestino precisa de tratamento, porque ele é a barreira para te prevenir a síndrome fúngica ou para restabelecer, né, essa microbiota, para que você pare de sofrer com sintomas da síndrome fúngica. Então, se vocês já entenderam, a Lari falou que o óleo de coco é bom, a Lari falou que a cúrcuma é boa, cravo também, chás com cravo. O cravo é um antifúngico super potente. Óleo de orégano, maravilhoso. Então, incluir mais orégano na rotina de vocês, maravilhoso para síndrome fúngica. Mas adianta eu incluir só essas estratégias? Se eu não ajudar o meu intestino a funcionar? Não.
Não vai adiantar. Adianta só eu tomar um remédio antifúngico para poder melhorar a minha candidíase de repetição? Para poder melhorar a minha micose, meu colo branco? Eu preciso tratar esse intestino primeiro e depois eu vou avançando em mais estratégias. Vocês entendem esse começo? Vocês entendem de onde que eu preciso começar do pouco? Às vezes o que acontece quando vocês têm um plano alimentar, e é por isso que eu tenho falado tanto, né? Ajudo vocês a se libertar, a deixar de ser escravos de dietas. Porque muitas vezes, quando a gente tem um papel, tô aqui, né? Quando a gente tem ali um papel, você não aprende, você lê o papel. Café da manhã, almoço. Se você não se conecta verdadeiramente com a sua saúde, com as mudanças que o seu corpo está te pedindo, você fica engessada a esse papel. E essa é a grande questão. O corpo fala. Cada corpo fala de uma forma. Qual é a sua? O que o seu corpo está querendo te dizer? A conexão vem daí, é você com você mesmo. Então, se a gente pensa só no papel, a gente não aprende a criar autonomia no nosso processo. E essa autonomia no processo, ela vai muito além de vou comer para hipertrofia, vou comer para emagrecer, quero perder 10 quilos, quero perder 20 quilos. Nada contra isso, ótimo, porque é óbvio que se o seu objetivo é emagrecimento, esse emagrecimento vai melhorar teus exames, esse emagrecimento vai te trazer mais saúde, mas se você só pensa na balança e não se conecta com o seu processo, com a relação da tua saúde, meu processo saúde e doença, o que meu corpo está querendo dizer, o que eu preciso fazer, vira só um papel. E às vezes o momento muda. Você pode já ter tido síndrome fúngica em outro momento, como eu já tive e não tenho mais. Então eu não preciso me preocupar em nesse momento não comer laranja. Essa é uma preocupação sua que está com sintomas de síndrome fúngica. Entendem a diferença? É essa diferença, esse olhar específico e individualizado que eu quero ensinar a vocês a criarem. Aí, exatamente, Pri, por quê? A pergunta do Jonathan lá do início conecta com isso, a questão da inflamação. Se o intestino não funciona, você está inflamada. Se o intestino não funciona e você está inflamada, mesmo às vezes você, né, eu sei que você, por exemplo, você faz exercício físico, você tem o gasto calórico do exercício, mas você não consegue emagrecer, por quê? Porque você tem muita vontade de comer doce, talvez esse doce ainda entre numa frequência muito grande, o intestino não funciona, isso impede com que você tenha uma boa absorção de vitaminas e minerais, pode ser que tenham várias deficiências nutricionais aí importantes de corrigir. Então, antes de pensar no emagrecimento, volta para essa saúde. Eu preciso desinflamar, eu preciso botar o meu intestino para funcionar. Quando eu desinflamo, o meu corpo responde. E isso é algo muito, é o que eu digo, o que eu tento ensinar para vocês cada vez mais, é o que eu vivo no dia a dia. Então, quanto mais eu desinflamo, mais o meu corpo responde esteticamente. Eu sempre compartilho com vocês, né, que eu desenvolvi intolerância à lactose há 2 anos, 3 anos, acho que foi na pandemia, e evito ao máximo consumir, porque eu sinto os benefícios do não consumo para o meu corpo. Então, se você tem hoje algo que está te inflamando, enquanto você não tira aquilo ali, seu corpo está lutando para saber lidar com aquilo. E isso é individual. Você vai comer um queijo hoje e não vai sentir nada. Eu vou comer com intolerância à lactose e vou passar mal, porque o meu corpo não está sabendo digerir aquilo ali. Então, não é suficiente eu tomar um remédio, uma enzima, para obrigar ele a digerir uma coisa que ele está me dizendo. Larissa, não. É essa consciência que vocês precisam criar. Porque, gente, uma coisa é ter vontade. Outra coisa é ter necessidade. São 2 coisas completamente diferentes. Ter vontade de comer doce é uma coisa normal, humano, todos temos. Sentir necessidade, eu não consigo viver sem o doce, não é normal. Tem alguma coisa errada aí. Então, sair da vontade, eu tô na necessidade, na fissura, não tá normal. Eu senti uma coceirinha aqui hoje no braço. Todo dia eu tenho uma coceira que eu não entendo de onde vem. Não é normal. Quando eu tô no meu período fértil, às vezes eu tenho um corrimentozinho. Todo dia sujar a calcinha? Não é normal. Eu tive uma candidíase há 2 anos atrás. Mês sim, mês não, eu tô com candidíase? Não é normal.
Então, essa é a questão. Aí, Rose, acordo magro, à tarde estou gorda. O que é acordar magra e à tarde estar gorda? Distensão abdominal. O que a distensão abdominal é? Sinal de desbiose intestinal. De onde vem a grande questão? Intestino. Eu preciso tratar o meu intestino, eu preciso tratar a minha desbiose intestinal, porque não é gordura. Como assim? Acordo, né? E isso é um relato muito comum de quem tem desbiose intestinal. Acordo com a barriga lisinha e vou dormir à noite como se tivesse, parece que a barriga, que eu tô grávida. Não é comum esse relato? O que é isso? Desbiose intestinal. Então eu preciso corrigir minha desbiose intestinal. Eu preciso focar toda a minha atenção no momento para esse tratamento do meu intestino, para eu ir avançando em outras coisas. Seja na minha distensão, seja nos sintomas de síndrome fúngica, seja na minha imunidade, seja na minha qualidade de vida. Porque as deficiências nutricionais, elas estão ligadas a esse intestino que não está conseguindo absorver o que você está dando para ele. Então não adianta de cara eu te dar 10 suplementos se você não está nem absorvendo a comida que você está comendo. Se você está cheio de fungos, os fungos estão se alimentando de tudo que você está comendo. Então, o primeiro passo é identificar em que momento eu estou. Lari, adorei a live, me identifiquei, estou com vários sintomas de síndrome fúngica. Por onde eu começo? Melhorando a qualidade da tua alimentação. Comendo mais comida de verdade. Diminuindo os excessos. Tentando, mesmo com toda dificuldade, controlar o doce, porque o fungo ama açúcar. Falei pra vocês que ele adora cítrico, mas ele ama açúcar. Lembra? Ele causa uma hipoglicemia no seu corpo para que você coma mais açúcar. E ele se nutre nesse açúcar. Ele cresce e prolifera nesse açúcar. Então, opa, cara, vou tentar fazer um esforço, por mais difícil que inicialmente seja, vou tentar dar uma controlada aqui um pouco maior, vou pra uma receitinha que leve uma fruta, vou pra um bolinho de caneca, pra uma panquequinha, uma coisa que mate à vontade um pouquinho do meu doce, mas que não seja ali uma torta, um bolo, uma coisa super açucarada, cheia de açúcar para ele fazer a festa no meu corpo. Pensem nisso mesmo, eu brinco normalmente com os pacientes, eu falo, gente, esse fungo tá fazendo uma festa aí em você, né? Esse fungo tá sugando tudo que você tá mandando para dentro. Então, você pode e merece viver com mais qualidade. Você pode e merece viver sem esses sintomas. Todos eles podem ser sinais de quê? Desequilíbrio intestinal. Então, não é normal. São sintomas muito comuns, que a gente se acostuma, mas que não são normais. E que vão muito além da candidíase. Então, a gente fala, né? Ah, síndrome fúngica, epidemia oculta. Por que oculta? Porque pouco se fala sobre ela, porque pouco se fala sobre a relação desses sintomas, de onde pode vir isso, e pouco se trata. Então, a gente precisa de tratamento correto. Isso vai trazer uma outra qualidade de vida para vocês, seja na distensão abdominal, então a barriga ela vai acordar e ela vai chegar no fim do dia igual, seja aí no cansaço, na energia, na disposição, porque quanto mais doce você come, mais isso afeta o teu emagrecimento, mais isso piora os teus exames, seja na tua produtividade, porque fungo causa esse cansaço extremo, então se você sente muito cansaço, isso é um sintoma também de síndrome fúngica. Ele vai se alimentar o quê? Das tuas vitaminas e minerais, então você vai ficar cheio de deficiência nutricional. Então, olha quanta coisa esses fungos estão causando nos corpos de vocês. Então, a minha ideia hoje é isso. Vocês merecem ter corpos saudáveis. Vocês merecem ter corpos que possibilitem uma vida com energia, com disposição, com produtividade. E é isso que a gente vai fazer. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês saiam daqui hoje com essa ideia inicial, que o tratamento da síndrome fúngica começa no intestino, que vocês consigam daqui para frente focar na saúde e não só no peso da balança, entendendo que a saúde vai trazer o resultado estético. Então, o foco começa no meu intestino e esse intestino vai me fazer avançar em várias outras coisas. Esses sintomas que eu sinto hoje, eu vou ficar atenta neles e eu vou observar daqui pra frente se eu começo com as estratégias que a gente conversou, comendo mais comida, cuidando do intestino, incluindo mais fibras, se isso começa a melhorar esses sintomas de vocês. E vai melhorar. Vai melhorar, podem ter certeza, porque eu atendo todos os dias várias mulheres, eu ajudo várias mulheres com síndrome fúngica e que tinham muitos sintomas e rapidamente, né, o depoimento dessa menina que eu atendi, que eu falei pra vocês do hormônio, em um mês ela tava outra, mas isso é o quê? Eu quero que esse processo seja de autonomia, que vocês aprendam a fazer isso, a entender e aplicar isso na rotina de vocês. Não que vocês virem escravas do papel.
e sim que vocês aprendam a entender o que o corpo de vocês está pedindo. Então, voltem nas lives anteriores também, né? As lives sobre intestino, sobre as estratégias, a live do caso clínico com laxante, que isso vai trazer mais algumas orientações para vocês. Quinta-feira temos mais uma live, que é a live dos casos clínicos, né? O Descomplica Lari, que é a live com convidados. E a gente vai tocar mais um pouco nesse intestino, nesse estômago, nessa digestão. Então, as lives, elas estão sempre interligadas, porque a saúde é conectada. Então, são sempre lives que servem de reforço para o que vocês vão aprendendo. Então, quanto mais vocês conseguirem participar, mais vocês vão adquirindo esse conhecimento. E tudo isso vai fazendo mais sentido na cabeça de vocês. Mas o que eu desejo hoje para vocês é que vocês saiam daqui com a cabeça fervilhando de que síndrome fúngica tem cura, que isso pode e deve ser cuidado e que isso não se resume a tomar o remedinho. Eu preciso expulsar esses fungos tão resistentes que estão aqui dentro de mim há tanto tempo do meu corpo. E eu vou fazer isso arrumando a minha casa do básico. Com comida de verdade, com cuidado intestinal e com rotina diária. Todo dia um pouquinho mais de saúde. Todo dia uma nova estratégia. E a coisa vai funcionar. Não tenham dúvidas disso, gente. E me deem retorno. Tudo que vocês forem tendo melhora. Lari, tá melhorando. A gente tá aqui, esse é um canal, um elo de comunicação para que a gente possa realmente construir juntos e melhorar cada vez mais a saúde e a qualidade de vida de vocês.